quero começar também com uma pequena citação. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. E é essa a nossa tarefa aqui. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor Carlos Wizard, seja muito bem-vindo aqui ao Senado Federal. Eu quero começar dizendo que o doutor Carlos Wizard é uma peça fundamental de tudo que aconteceu no Brasil ao longo desse mais de um ano da pandemia da Covid. Ele exerceu uma função importante de defensor do chamado tratamento precoce, que nada mais é do que a utilização de medicamentos que não têm qualquer eficácia contra a Covid-19, e esse tratamento precoce foi utilizado principalmente para sabotar as ações do isolamento social. É parte do discurso dele, como é do presidente da República, normalizar a economia. A saúde não pode ser colocada num patamar superior à importância econômica. E aí ele deu algumas contribuições importantes para isso. A primeira delas, ainda quando ele exercia ilegalmente no Ministério da Saúde um papel, porque ele nunca foi formalmente nomeado, e, no entanto, ele negociou aquisição de insumos, ele participou de reuniões e eventos no Ministério, e ele foi o mentor de uma ideia terrível, que foi a ideia de maquiar o número de pessoas que morriam no Brasil por conta da Covid. Foi a partir de uma ideia dele que a imprensa brasileira se viu obrigada a criar um consórcio de jornais e TVs para todo dia dizer ao povo brasileiro a verdade dos fatos. Ele queria que isso fosse sonegado à população brasileira. E eu tenho uma declaração dele, eu vou ler daqui a pouco. Além do mais, ele exerceu um papel importante nesse lobby pelo tratamento precoce, vendendo a ideia de que havia uma cura infalível para a Covid-19, defendendo, como ele defendeu ali, tratamento profilático, zombando de quem seguiu as orientações das autoridades sanitárias de fazer o isolamento social. E, por último, a ideia elitista de comprar vacina para os funcionários dele e de outros empresários, para que pudesse a economia funcionar. Então, ele é peça-chave, pela precisa. Inclusive, Vossa Excelência está sendo muito preciso. Aliás, era para eu ter começado a minha fala pedindo ao presidente para ele se certificar se esse cidadão Francisco Maximiano foi devidamente comunicado de que ele tem que estar presente aqui amanhã. Eu recebi informações... Os advogados deles entraram em contato, só para lhe informar, interrompendo, os advogados dele entraram em contato dizendo que ele chega às 9 da manhã, pediram só para a gente... eu disse que começaria a sessão às 10 da manhã. Eu iria anunciar no final o horário da sessão amanhã. Ótimo, porque as informações que estavam correndo é que ele não viria. Não, ele tem os advogados dele. Perfeito. Como é o nome do advogado, por favor? O advogado do senhor Maximiliano, que entrou em contato. Doutor Ticiano Figueiredo entrou em contato com a gente. Ótimo, ótima notícia. Pedindo para que a gente pudesse postergar um pouco a reunião, mas eu avisaria sem problema. Na hora do encerramento o horário. Já estão avisados que amanhã a sessão será às 10. Me dê só o meu tempinho de volta aí, presidente. Não, Vossa Excelência, a outra coisa importante é que ele também produziu uma elaboração política para esse processo. Por exemplo, esse gabinete paralelo, eu tenho certeza que o principal cérebro que criou essa ideia foi o do Dr. Wizard. Ele é um defensor da necessidade de que se superem
as barreiras burocráticas que existem no setor público. E a melhor maneira é exatamente você ter um instrumento informal para a definição da política de enfrentamento à Covid no nosso país. Ele fez a fala dele inicial dizendo que não tinha nada a ver com isso, mas eu tenho certeza que ele é um dos cabeças. Com certeza, ele é um dos cabeças. Mas eu queria perguntar algumas coisas a ele aqui. O senhor conhece o senhor Luiz Felipe Belmonte? Senador Humberto Costa, me reservo o direito de permanecer em silêncio. Pois bem, tem alguma relação empresarial com ele? Comercial? Reservo o silêncio de permanecer. Reservo o direito de permanecer em silêncio. O senhor conhece o doutor Antônio Wong? Vou permanecer em silêncio. O senhor tem relações econômicas ou de patrocínio com ele? O senhor está falando de um falecido? Estou falando do senhor Antônio Wong. Falecido. O senhor tinha alguma relação comercial, empresarial com ele ou de patrocínio? Não, senhor. O senhor tem alguma relação empresarial com o senhor Pedro Benedito Batista Júnior ou com a empresa Prevent Senior? Vou permanecer em silêncio. Com a empresa Apvida? A pergunta anterior, qual foi que o senhor fez? Foi a do senhor Pedro Benedito Batista Júnior. Que o senhor Isa disse que... não, aí foi o doutor Antônio Wong, ele disse que é falecido. Falecido, e que se ele tinha... algum tipo de relação econômica ou de O patrocínio. senhor respondeu? Ele não respondeu. Não respondeu. Sim. Ele disse não. Não respondi. Não disse não. Ele disse não. Tá aí, o Vossa Excelência disse que não tinha nenhuma relação comercial com o senhor Wong. Wong. Foi isso? Sim. Então, leva a crer que, em relação a ele afirmou que não tem. As outras perguntas, nós podemos dizer que é sim. Presidente, eu acho que houve um equívoco. Eu não respondi. Nós temos a gravação do... Pois não. Sem problema. Nós temos a gravação, seu... Não, perfeito. Presidente, é porque é o direito constitucional do depoente. O senhor tem conhecimento, patrocinou, deu apoio ao trabalho da doutora Nise Yamaguchi? Permaneço em silêncio. Por acaso, o senhor ou alguma de suas empresas participou do financiamento da Associação Médicos pela Vida? Senhor senador, permaneço em silêncio. Ok. Ele não vai responder nada mesmo, então vou ser obrigado a fazer aqui a minha avaliação. Como eu disse, o Dr. Wizard permaneceu por mais de um mês como um ator não nomeado no Ministério da Saúde, trabalhando principalmente para a disseminação do tratamento precoce e com a ideia de testar 5% da população. Quer dizer, só as pessoas chamadas vulneráveis. Aquela velha ideia de isolamento vertical, aí é teste vertical também, só para quem é efetivamente vulnerável, né? Mas já é um espetáculo para o Brasil. Com certeza. O que essa comissão, desculpa a interrupção rápida, está proporcionando é que o Brasil está vendo que os machões da internet ficam caladinhos aqui na CPI. Exatamente, senhor presidente, senhor relator. Ele declarou, quando foi convidado, que o ministro Pazuello teria dito que a tarefa dele era acompanhar grandes fornecedores, grandes contratos, forrar o Brasil com cloroquina. E no dia 4 de junho, Vossa Senhoria teria concluído uma negociação para a importação de 10 toneladas de insumos para a produção de cloroquina no valor de 30 milhões. Isso corresponde à verdade ou não? Me reservo o direito de permanecer em silêncio. Pois não. Ele disse, inclusive, vamos apostar 100% na cloroquina, seguir e defender a cloroquina. Mas realmente a coisa mais importante é essa aqui, numa entrevista que ele deu à jornalista Bela Megali. Ele disse: tinha muita gente morrendo por outras causas.
e os gestores públicos, puramente por interesse de ter um orçamento maior nos seus municípios, nos seus estados, colocavam todo mundo como Covid. Estamos revendo esses óbitos. Essa foi realmente a mais importante de todas. Ainda bem que a imprensa brasileira atuou de forma transparente, criou o consórcio, porque se dependesse do Dr. Carlos Wizard, nós não saberíamos de fato a dimensão dessa trágica pandemia que vivemos aqui no nosso país. Isso revoltou o Brasil inteiro, então 2 dias depois ele saiu dessa função para a qual ele nunca foi nomeado. Mas eu queria juntar mais umas pérolas aqui, porque isso é importante para se colocar no nosso relatório. Ele pode não responder, mas ele aqui falou para o mundo. É verdade que nessa CPI tem coisa aqui que é difícil da gente entender. A gente convida aqui uma pessoa, aí bota uma fala dele ali. Não, cloroquina, não sei o quê. Pergunta a ele, esse aí não sou eu, não. Acho que não sou eu, não. Não fui eu que falei isso aí, não. Mas ainda bem que a gente tem aqui todos os registros para dizer. Por exemplo, veja o que ele disse à CNN Brasil. A primeira delas, ele dizendo o seguinte: temos 2 frentes que precisamos estar muito antenados. A primeira delas é o tratamento precoce. Se a pessoa apresenta, veja, preste atenção, senador Rogério. Se a pessoa apresenta os primeiros sintomas, como febre, dores no corpo, dificuldade de respirar, ela será diagnosticada e testada. Com o teste positivo, já vai entrar na medicação. Não gosto de falar apenas de cloroquina e hidroxicloroquina, pois são vários medicamentos para o tratamento precoce. E ele diz, existem outros componentes, mas eles fazem parte da composição. O mais importante é que estamos trabalhando muito mais preventivamente e precocemente. A pessoa voltará para casa e também vamos tratar o entorno dele. Escute isso. Se o cidadão é casado e tem filhos, vamos dar tratamento para todos. Quer dizer, mesmo se a pessoa não tivesse comprovadamente com Covid, pela orientação desse tratamento precoce, tomava quem estava e quem não estava com Covid. Nós ouvimos aqui a doutora Yamaguchi, já que falam tanto dela, dizer que não manda ninguém tomar cloroquina sem fazer antes um eletrocardiograma. Veja a orientação que estava sendo dada na CNN Brasil pelo doutor Carlos Wizard. Isso está previsto no Código Penal, o nosso senador Rogério vai falar sobre isso, o curandeirismo. Isso é charlatanismo, isso é exercício ilegal da medicina. Mas ele não falou só isso, ele falou outras coisas que são importantes da gente ter conhecimento aqui. Veja o que ele disse à Rádio Gaúcha no dia 5 de março de 2021. Você que está em casa, você que está sintonizado na Rádio Gaúcha, aparecendo os primeiros sintomas da doença, imediatamente dê início ao tratamento precoce. Porque quem faz o tratamento precoce não deixa que a doença saia da fase 1. Ele é curado logo ali no início. Se ele não curar logo na primeira fase, evolui para a segunda, para a terceira, vai precisar ser internado. Dependendo da gravidade, o pulmão vai ser tomado, ele vai para a UTI, vai ser entubado e, lamentavelmente, nós estamos tendo muitas mortes por pessoas que ficaram em casa tomando dipirona. Eu até agora não peguei coronavírus. De 15 em 15 dias eu tomo a minha dose de hidroxicloroquina, ivermectina, zinco e vitamina D. Ou seja, a minha imunidade e a minha resistência está alta. Vejam, Vossa Excelência é médico. Como se chama isso, presidente? Como se chama isso? Olha, eu estava até pegando aqui no dicionário, Aurélio, porque é bom que se diga que quando se fala charlatão, não está se referindo a nenhum médico. Claro. Então, a definição de charlatão está aqui no Aurélio. Charlatão, mercador ambulante que vende drogas e elixires reputados milagrosos, atraindo e iludindo as pessoas.
ou então curandeiro que diz possuir remédios milagrosos. Portanto, essa é a definição do Aurélio de charlatão. Quando se fala charlatão, é aquele que não é formado, não se formou em medicina, não fez nenhum curso e começa a receitar para as pessoas. Estou aqui só definindo o que Vossa Excelência me pediu. É o Aurélio aqui, peguei agora. Pois é, eu vou concluir a minha fala para que outros possam falar, mas diante, inclusive, do que nós assistimos nesses últimos 2 dias, causa espécie o tipo de ação que foi feita no Brasil por essa verdadeira aliança que envolve o governo federal, o presidente Bolsonaro, maus empresários. Essa aliança causou muito mal ao Brasil. E agora nós tomamos consciência de que, na verdade, além de todo esse mal, essa nocividade que foi causada, ainda tem uma coisa que sempre foi dito que era da velha política. Eles vieram para fazer a nova política, mas é a nova política com o velho esquema da corrupção. O governo ontem apresentou, acho que a 3ª versão sobre esse problema da Covaxin. No primeiro momento, o presidente disse lá ao deputado que iria mandar a Polícia Federal apurar, não mandou. Depois veio com uma história furada, conversa mole, que recebeu a denúncia no dia 20, uma sexta-feira, que no dia 22 mandou o Pazuello apurar, que Pazuello falou com o secretário-geral da Presidência da República, com o secretário-geral executivo do Ministério, no dia 22, só que no dia 23 Pazuello foi demitido. No dia 22, no máximo, ele estava tirando as coisas das gavetas, não é? Então, é uma conversa furada. Sabe aquela história de apagar o rastro do mal feito? É o que o governo está querendo. Demitiu esse funcionário. Esse funcionário, senador Otto, o nome dele foi mandado pelo presidente Bolsonaro para ser votado aqui, para ele ir para a Anvisa. Foi um movimento de resistência que houve aqui que impediu que isso virasse uma festa. Aí o presidente recuou, mandou tirar o nome, mas deixou ele lá no Ministério da Saúde. Será que ele não sabia que o Senado Federal ameaçou rejeitar o nome daquele cidadão porque ele não tinha, ele tinha denúncias contra ele, processos, enfim? Então essa conversa de que eu não estou sabendo de nada, que agora o presidente Bolsonaro está dizendo para o Brasil, ela não convence ninguém. Só quem for muito ingênuo, muito inocente. Aí agora demitiram o rapaz, suspenderam aí o contrato com a empresa indiana, mas não se consegue, ele não consegue mais iludir o povo brasileiro. As pessoas estão atentas, estão acompanhando tudo o que está acontecendo no país hoje e sabem muito bem que esse governo para o Brasil só representa vergonha, vergonha mundial, para o seu povo sofrimento e para a política o retorno de velhas fórmulas que já foram condenadas pela própria população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.